Internacionalistas do mundo, univos! Aqui é o Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. Eu sou o Jaú e estou aqui com meus amigos Enzo e Leonardo. Digam oi. Bom dia, boa tarde, boa noite, internacionalistas. Hoje a gente está com um episódio muito especial para vocês. Bom, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Pode Rir. E hoje a gente vai falar novamente do meu amado mercado. É mais ou menos isso, pessoal. Hoje a gente fala sobre a diplomacia de municípios, estados e afins. E para isso a gente trouxe um convidado especial, uma pessoa que trabalha na área e conhece muito bem do assunto. Com vocês, Nilo. Diga oi. Bom, vamos lá, vocês me orientaram a dizer a minha frase de efeito, então nada mais justo do que abrir com a mesma frase que eu uso no meu canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos, no caso não é um Conversa com Internacionalista, é o Pode Rir. E para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Muito obrigado pelo convite, pessoal. A gente que agradece, Nilo. Então, avisa seu amigo realista que relações nacionais está muito além do próprio Estado e vem comigo. Bom, Nilo, agora que você já falou seu nome, já se apresentou um pouquinho, vamos dar uma aprofundada então na sua apresentação. Eu queria pedir para você comentar com a gente um pouco da sua trajetória, né? Como a gente sempre faz com todos os convidados. Apresenta um pouquinho então onde que você cursou, se você fez alguma pós-graduação, onde que você trabalha atualmente, alguma experiência bacana que você acha legal compartilhar com a gente. Vamos lá, Nilo by Nilo. Basicamente, eu ingressei na universidade em 2014. Naquele momento eu não sabia o que eram relações internacionais. Imagino que, como muitos de nós, acaba assim encantando pelo nome, achando que vai fazer coisas grandiosas pelo mundo, que vai trabalhar na ONU, que vai viajar diversos países toda semana, tirar uma foto na frente da Torre Eiffel e ganhar milhões por mês, né? Então eu também fui encantado com essa proposta ilusória que a gente tem, né? Que a gente cria quando ingressa no curso, e acabei descobrindo que não era bem assim. Mas na verdade isso foi bom. Foi ótimo, porque quando eu queria ingressar à faculdade, lá no comecinho, nos primórdios ali, quando eu acabei de sair do ensino médio, eu queria fazer cinema. E por uma grande ironia do destino, eu acabei começando relações internacionais e me apaixonei profundamente pelo curso e pelo que ele era de fato, né? O que, quando a gente vai descobrindo geralmente o que são relações internacionais, a tendência é que as pessoas abandonem. E sempre tem os doidos, né? Igual o Enzo, o Leonardo, o Gustavo e eu, que acaba gostando do curso e continua, né? Então comecei em 2014, eu estudei na Universidade de Ribeirão Preto, é uma universidade particular que tem aqui na minha cidade. E um fato interessante para se dizer sobre Ribeirão Preto é que ela é a capital brasileira do agronegócio. É uma cidade que hoje é a capital da região metropolitana de Ribeirão Preto também, compilando 34 municípios, de grande maioria agroexportadores. Então Ribeirão acaba sendo um polo de comércio e serviços para toda essa região agroexportadora e acaba funcionando como um elo mesmo. E por isso a demanda de profissionais nesse sentido, principalmente em comércio exterior, é muito grande. Então o que eu posso dizer do meu curso é que, pelo menos na minha época, ele teve um viés muito mercadológico. Ele teve um viés que acabou direcionando muitos dos meus antigos colegas para o comércio exterior, e eu achei que isso fosse acontecer comigo também. Eu tenho muito apreço pelo comércio exterior, pelas estratégias de mercado, por a troca mesmo de bens e serviços internacionalmente falando. Inclusive eu fiz meu TCC nessa área. Eu lembro do tema até hoje, né? Ele é estratégias para a internacionalização de um suplemento proteico de soja orgânica brasileiro para o Canadá. Então eu trabalhei muito a questão da mentalidade de exportar um produto, não um commodity, mas um produto industrializado, visando inclusive fortalecer a marca Brasil internacionalmente. Mas aconteceu mais um contratempo aí durante esse período, né? Que no segundo ano de universidade,
Aliás, voltando um pouco a essa história, no primeiro ano, ali 1 ano e meio mais ou menos, eu junto com os meus amigos acabamos fundando um núcleo de consultoria em comércio exterior. Trabalhamos de graça, viu, gente? A gente teve a ideia, perguntamos para os professores, para os coordenadores se dava para fazer, falamos, a gente vai fazer voluntário, não tem problema, a gente quer ter experiência, quer falar com o empresário, quer colher conhecimento dos professores, é isso que a gente quer. Só que foi muito legal, porque em 3 meses, mais ou menos 4, o Nessex estava extinto de novo, porque isso serviu tanto como uma vitrine que estava todo mundo empregado. E comigo não foi diferente. Eu acabei sendo chamado para uma entrevista na Associação Comercial e Industrial daqui de Ribeirão Preto. Na época tinha um departamento muito forte de relações internacionais, inclusive esse cara que foi meu primeiro chefe hoje é meu sócio. Mandar um abraço pro Igor. E acabei passando nesse processo seletivo para trabalhar nesse departamento de relações internacionais, juntamente a então esse coordenador que acabou me dando muita autonomia. O departamento basicamente consistia em tratar a internacionalização de um ambiente, que no caso é o ambiente empreendedor de Ribeirão Preto. O que Ribeirão Preto pode fazer para buscar o desenvolvimento utilizando dos próprios interesses que ela tenha, porque cada cidade tem uma peculiaridade, já a gente vai falar mais disso, buscando internacionalmente isso. E dentro disso nós fazíamos diversas ações, que variavam desde eventos, participações em feiras, recebíamos personalidades diplomáticas, e o Igor sempre me tratou primeiro como um irmão, como um amigo, e também como um colega de trabalho. Eu nunca fui o estagiário dele, né? E isso me deu muita autonomia. Eu lembro certinho que às vezes eu chegava para ele, Igor, aconteceu isso, o que eu faço? Ele falava, não sei, o que você faz? E ele me instigava, e tanto que hoje ele fala, né, que a Joint, para quem não sabe, eu tenho essa empresa junto com ele, ela acaba tocando porque ele criou um monstro, né? Mas no bom sentido. Então foi isso, eu tive dentro desse trabalho de internacionalização desse ambiente empreendedor de Ribeirão Preto, uma experiência de 5 anos, onde por 3 e pouquinho eu fui estagiário, e por quase 2 anos eu fui o coordenador, quando o Igor assumiu outra responsabilidade, né? E isso me trouxe uma experiência prática muito interessante, em trazer aquilo que a gente estuda na universidade, aquilo que a gente pesquisa nos artigos, aquilo que a gente tem contato de maneira teórica para a prática. E isso foi uma experiência muito rica. Foi uma experiência, assim, não tenho o que dizer, foram mais de 60 pessoas de países diversos que eu recebi, que eu mostrei para a cidade, que eu levei para conhecer empresários, que eu intermediei nas negociações, que levei para a AgriShow, que é a segunda maior feira de tecnologia agrícola do mundo, e acontece aqui em Ribeirão. Então, muita coisa aconteceu. Eu costumava dizer que o nosso trabalho era uma ponte. Ele era uma ponte entre a cidade e o desenvolvimento. Porque, assim, mais para frente a gente aborda isso de uma maneira mais aprofundada, mas a internacionalização, ela não acontece de maneira solta, separada, como vem acontecendo em diversos municípios brasileiros. Ela funciona como uma engrenagem. Então, quando as peças estão unidas e elas se movimentam ordenadamente, o desenvolvimento acontece em todas as áreas. Então, é interessante porque a prefeitura daqui de Ribeirão Preto, por muito tempo, não teve um trabalho de internacionalização direcionado. Então, acabava que nós fazíamos esse trabalho pela cidade, em diversas áreas que nós estávamos atuando ali, e não somente no comércio, né? Por entender essa mentalidade também. Então, um pouco da minha experiência é essa. Eu me formei em 2017, ainda não tenho pós-graduação, apesar de estar considerando começar a prestar algumas coisas nesse sentido, mas eu gostaria muito de aprofundar nessa questão da paradiplomacia mesmo, de maneira acadêmica, né, unindo a teoria à prática. Bacana. Nossa, a gente tava pensando aqui, pelo menos eu estava, né? O seu tema de TCC foi muito único, foi um negócio muito recortado. Eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, nem sabia que isso quase existia, mas foi um tema muito interessante. Foi um processo, né, na construção desse tema,
porque eu sabia que eu queria fazer algo no sentido de comércio exterior. Como eu comentei, eu gostei muito quando eu tive o primeiro contato, né? É até engraçado porque o nosso professor de importação e exportação era um dos mais rígidos do curso. E ele falava que ele nunca tinha dado um 10 em importação para ninguém. Aí ele me deu um 10. Tanto que foi o segundo 10 que eu ganhei na minha vida. O primeiro foi em atividades complementares, que era só entregar as atividades que você ganhava 10. E o segundo foi importação. E aí eu fiquei muito motivado, né? E eu estudava muito, eu enxergava, e como eu já tinha um certo contato com as empresas, eu enxergava na prática o que faltava para elas. O que o empresário brasileiro como um todo, e isso eu vou falar de uma maneira bem grotesca, de um ponto de vista pessoal, não estou embasando com nenhum tipo de ciência, mas é o que eu vi aqui em Ribeirão e todos os empresários que eu conversei, né, do Brasil todo. Falta mentalidade. E essa mentalidade do brasileiro de falar assim, eu não vou exportar ou eu não vou acessar o mercado internacional porque eu tenho um mercado bom aqui no Brasil. Ou então eu vou exportar, eu vou acessar o mercado internacional, mas eu vou fazer só isso ou só aquilo que já tá bom. E se der errado eu paro. Isso é muito complicado. A internacionalização é uma estratégia de expansão, e nisso a gente adequa tanto para a empresa, quanto para a cidade, para a entidade, para a organização, para uma banda de rock, para um time de futebol. A internacionalização não para, uma vez que você iniciou, ela é um projeto de expansão, que requer tempo, requer dedicação, e isso falta nas empresas brasileiras. O comodismo é algo surreal que existe nas empresas, principalmente do interior, aqui do estado de São Paulo, que são as que eu tenho mais contato, né? E tanto que a missão do departamento, que nós desenvolvemos em conjunto, era fomentar a cultura internacional nas empresas daqui da cidade. Porque quando você não entende a importância, você não se esforça para conseguir, ou se esforça pouco, e no primeiro sinal de dificuldade, você desiste. Então a minha ideia com o TCC em si, primeiro era desmistificar que o Brasil é um exportador de commodity, que a gente pode ser industrializado também, a gente tem condições de criar grandes marcas, né? E é engraçado isso, como que a gente se sente um vira-lata, porque nós temos grandes marcas que estão internacionalmente inseridas, e um exemplo grande disso é a Havaianas, e a gente não se sente pertencente da marca Brasil, nem internacionalmente, talvez nem aqui dentro. Porque vocês podem notar, quando vocês chegam numa loja para comprar algum produto, muito provavelmente o cara vai falar, esse daqui custa 10, mas tem esse que custa 200, só que ele é importado. A gente, importado, não importa se ele foi construído em Taiwan, mas se ele foi montado no Japão ou em qualquer outro lugar que teoricamente a gente enxerga como um polo de tecnologia, parece que é uma chancela, e isso é um trabalho de marca, é puro marketing, isso dá para ser feito, isso a gente tem condições de fazer com os nossos produtos, principalmente em produtos básicos de alimentação, produtos que a gente tem uma vasta produção aqui, que são os commodities, né? E a marca Brasil, trazendo essa questão da brasilidade, eu nunca vou esquecer esse termo, assistindo uma palestra do Sebrae, na Feira do Empreendedor lá em São Paulo, que a brasilidade é algo muito querido no mundo, que quando as pessoas vêm para o Brasil, elas remetem à questão da Amazônia, à questão da cultura local, de tudo isso. E aí eu sempre dou um exemplo, né? Quando você vai para o Peru, você está indo lá para Machu Picchu, que seja, lá para Cusco, tem essa questão da marca trabalhando. Isso é uma marca que às vezes é da cidade. E aí a gente traça mais um paralelo nessa questão de marca Brasil, marca cidade, marca empresa. Então são ações que a gente vai desenvolvendo no sentido de trazer o desenvolvimento em massa, né? E essa foi a minha proposta com o TCC. Trazer a descomoditização de um produto, vender para um mercado premium, que é o Canadá, e conseguir inseri-lo de maneira bem sucedida como um produto brasileiro. Isso é o que eu acho que todas as empresas deviam fazer. E só um comentário antes de finalizar minha fala aqui, eu falei da questão de ser montado em Taiwan. Não é nenhum tipo de preconceito, nada do tipo, viu, gente? É só questão de que, geralmente, produtos são montados em países asiáticos. Acontece muito na China, Tailândia, Taiwan. Isso foi só uma constatação, não é nenhum tipo de opinião pessoal. Não, tranquilo, Milo.
Bom, Nilo, uma coisa que a gente sempre pergunta pro pessoal que vem falar um pouco sobre trabalho e que é justamente para a gente engatar também a questão das nossas aulas com o mercado de trabalho, é como que, no seu caso, a paradiplomacia vai enxergar o sistema internacional? A partir, assim, de que teoria? Ele vê mais uma teoria neorrealista, neoliberal, construtivista? Qual que é a visão, assim, de mundo que vocês têm trabalhando com paradiplomacia? Bom, vamos lá. Eu acho que trabalhar com paradiplomacia é algo muito peculiar e acaba sendo um pouco diferente da teoria também. E nesse sentido, a paradiplomacia ela admite que nós vivemos num sistema internacional que permite a integração e que ele não simplesmente se contenta com um modelo internacional de estados unos indivisíveis, né? A soberania no sistema internacional, para que a paradiplomacia aconteça, automaticamente deve ser uma soberania compartilhada, para que esses atores não estatais tenham voz internacionalmente também. Isso é fundamental, porque a partir do momento que o Estado assume a frente da política externa, né, das questões exteriores, visando ou o desenvolvimento, ou até mesmo a política, isso tira o precedente de que as cidades podem buscar internacionalmente os seus próprios interesses, né? Obviamente, a paradiplomacia ela parte do pressuposto que os municípios, entes federados vão seguir o direcionamento de política externa da União, mas que elas podem buscar internacionalmente, como eu comentei, esses próprios interesses, até por questões de ter as peculiaridades e não sobrecarregar o Estado. E isso é genial. Isso abre também as portas para que a gente enxergue o mundo como até mais liberal também, no sentido de que outros atores que não têm ali a definição do Estado, que é o território, a população, a soberania, tenham voz internacionalmente. Isso vem acontecendo muito. Já existem redes de cidades, como o próprio Mercocidades, que acontece aqui na América Latina, como uma rede de auxílio para que as cidades consigam se desenvolver. Então é a mesma coisa, vamos supor que nós 4 somos empresários. E aí eu chego para você, Léo, e falo assim: ô Léo, eu tô com um problema de fluxo de caixa, velho. O que você fez aí para resolver na sua empresa? Aí você vai falar: pô, Nilo, eu fiz isso e aquilo. Você já tentou? Fala: não tentei, vamos tentar. E aí quando você tiver uma dúvida, você me pergunta. Então, nesse sentido, não sei se eu respondi a pergunta, mas que permite um mundo muito mais amplo, né? Tirando um pouco do peso do Estado e trazendo um peso muito mais descentralizado. E eu gosto muito de falar isso todas as vezes, né? Que para mim, o impacto que a gente causa no micro afeta diretamente o macro. E essa é a minha visão sobre a paradiplomacia. Não, muito bem colocado, responder muito bem nessa pergunta, Nilo. Agora, retomando um pouco sobre a questão de trabalho e tudo, uma outra pergunta que a gente sempre faz, e uma coisa acho que todo internacionalista pensa. Você descreveu muito bem no primeiro bloco como essa empresa os serviços que vocês fazem, as suas perspectivas sobre essa questão, sobre a questão de criar departamentos de relações internacionais. E uma coisa que a gente sempre pensa: nossa, é legal isso que vocês fazem, né? Mas para alguém que está ouvindo a gente, que está fazendo RI, está na faculdade, e está pensando: nossa, mas qual que é a minha rotina de trabalho, né? O que diariamente fazendo para fazer essas conquistas de criar departamentos, de criar essas questões? Como que é no seu dia a dia, Lilo? O que você faz? Como que é essa rotina de trabalho que você tem? Muita gente pensa: nossa, será que ele bate na porta de toda a empresa, associação, assim, fala: vocês querem um departamento de relações internacionais? Estão precisando de uma coisa assim? Como que é mais ou menos isso para o pessoal pensar como que é a sua área? Entendi. Bom, eu vou começar descrevendo com uma palavra que eu gosto muito, que é uma coisa chamada intraempreendedorismo. Isso significa você ser o head da empresa, mas também quem vai executar as coisas. E principalmente em relações internacionais, que é algo muito novo para a gente se empreender no Brasil, é algo que as pessoas desconhecem, então a gente acaba tendo que fazer tudo. Tanto que hoje a minha empresa, ela é muito jovem, ela está aberta desde setembro, tem eu e meu sócio só.
A gente faz desde a estratégia, desde o marketing, desde todo o planejamento e da execução também, de mandar e-mail, de responder. Eu crio as artes pro Instagram, Facebook, etc. E toda a parte criativa também. Então, esse eu acho que é o principal ponto para a gente entender, para quem quer empreender aqui no Brasil. Não só empreender, mas para quem quer trabalhar em relações internacionais. Porque é muito engraçado, tem uma dicotomia muito grande entre esses extremos que eu vou falar, mas ao mesmo tempo que as pessoas que contratam a gente não sabem para que a gente serve, eles confiam muito na gente. Então a gente acaba sendo um Severino, a gente faz tudo. Não sei se vocês já repararam onde vocês trabalham, né? E nesse sentido, a minha rotina é como isso que eu comentei. Desde a parte criativa, a parte estratégica, o planejamento. Então eu sou o CEO, eu sou o estagiário, eu sou até mesmo, sabe, o faxineiro, se precisar. Se precisar servir o café, eu vou servir. A gente faz tudo. E isso não é muito diferente do que eu fazia nas minhas outras experiências. Eu acho que isso, assim, é uma coisa minha. Eu já vi em alguns internacionalistas, mas é uma característica pessoal minha, que eu gosto de estar envolvido no processo todo. Então, para mim, isso é muito gratificante. Em todo o trabalho que eu tiver, independente de se for pela Joint ou pelo Conversa com o Internacionalista, que agora eu estou lançando alguns projetos também, mas ou então por alguma empresa, com um cliente, algo do tipo, eu gosto de fazer parte de todo o processo, eu gosto de ser dono do projeto também. Isso faz com que eu dedique minha atenção, o meu amor, muito mais do que simplesmente entregar aquilo que eu deveria entregar. E eu acho que fica a dica também para os internacionalistas, porque a gente tem a percepção na universidade de que nossa amplitude de visão tem que ser muito grande. Então, por que não trazer isso para o nosso campo local também? Falar, mas a minha visão internacional tem que ser grande, mas no meu dia a dia eu vou falar, eu não vou fazer isso porque não cabe a mim. Então, entenda, sabe? Eu gosto muito dessa questão da sincronicidade. E quando você está trabalhando, você funciona como uma engrenagem para que tudo consiga se movimentar. Então, eu sempre que recebia pessoas pela CI de outro país, eu apresentava lá pro rapaz da portaria, para as meninas da limpeza, para o pessoal da recepção. E muitas vezes já aconteceu até de eu ensinar a falar nice to meet you para eles, né? Pro pessoal que trabalhava comigo. E são pessoas simples, que às vezes se sentiam parte do projeto. Elas falavam, caramba, olha só, as coisas que estão sendo feitas não estão sendo feitas pelo Nilo ou pelo Igor. Elas estão sendo feitas pela gente, pela cidade, somos nós que estamos fazendo. Eu acho que isso é essencial. Então, meu dia a dia é basicamente esse. Eu não bato na porta das empresas, mas se precisar eu vou bater também. É que coincidiu de eu conhecer muita gente nesses 5 anos, né? Então, muitas portas se abriram também. Só que, geralmente, quando eu quero abrir um novo prospect, algum novo canal de comunicação com pessoas que até então eu não conversava, geralmente eu envio uma mensagem, até pelo LinkedIn mesmo, pelo Facebook, conversando com essa pessoa, enviando algumas ideias, sem pretensão, sem querer simplesmente vender, mas falou, vamos conversar, como que a gente pode se ajudar? O que você espera de internacionalização para a sua cidade, para a entidade que você trabalha, vamos conversar, talvez eu tenha alguma coisa para te fazer. Hoje mesmo eu conversei com o presidente de uma associação e eu falei para ele, sem compromisso nenhum, vamos marcar um call, a gente conversa e se der para fazer alguma coisa em conjunto, principalmente nesse momento de pandemia, eu quero ajudar vocês. Eu quero que as pessoas consigam enxergar que tem uma possibilidade para não entrar em desespero. Porque o desespero em momento de crise é a pior coisa que existe, né? Então essa é a minha rotina, gente, é fazer tudo praticamente, é o Severino. Legal, Nilo. Normalmente quando a gente começa a empreender, assim, no começo, né, das nossas empreitadas, é geral ser assim, a não ser que a gente, sei lá, ganhe um investidor anjo, alguma coisa do tipo, mas o comum, principalmente aqui no Brasil, que a coisa não é muito fácil de empreender, a gente tem que meter a mão na massa mesmo, né, 24 horas por dia. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Nilo, você comentou um pouquinho sobre aquela dificuldade, né, da questão de mentalidade mesmo. Eu queria que você explanasse um pouquinho mais pra gente, aqui no Pod,
qual que é a principal dificuldade que você está vendo nesse ramo da paradiplomacia e então tentar ajudar as cidades, as indústrias a se internacionalizar, a levantar a marca Brasil? Qual que é o principal desafio mesmo que a gente tem pela frente aí para levantar o Brasil nesse sentido? Perfeito, você fez a pergunta que eu sonhava em ser perguntado, hoje eu posso dormir feliz. Mas basicamente a questão da mentalidade é algo até cultural do Brasil. Para quem já leu Raízes do Brasil, sabe que muitas das coisas que acontecem hoje acabam culminando na mentalidade que a gente tem em diversos âmbitos, e o econômico não é muito diferente disso. Mas a nossa visão, e aí eu vou puxar a sardinha para o lado empreendedor, é do comodismo. As empresas, principalmente as que eu conheço, né, acabam sendo muito acomodadas. Tem um estado que tem uma taxa protecionista muito alta para que as indústrias locais não sejam afetadas com a concorrência internacional. E ao invés do empresário se motivar com isso, como uma forma dele entregar um produto ou um serviço de qualidade por um valor acessível, investir em tecnologia, em mão de obra qualificada e realmente se estabelecer no mercado de maneira sustentável, e ele prefere dizer assim: já que o do concorrente custa 300 e o meu custa 30, então para que eu vou melhorar? Vamos fazer assim mesmo. E aí acontece como algo que aconteceu, uma pandemia internacional, esse empresário que tem a mentalidade mínima, a mentalidade familiar, não que isso seja errado, mas já ficou arcaico, ele quebra, e aí ele vai botar a culpa em todo mundo, menos nele mesmo, porque ele não teve um fundo reserva para momentos de crise, momentos de dificuldade, ele não tem mercados internacionais abertos para quando acontece algum tipo de problema com o mercado dele. E aí um exemplo claro disso, né, é que quando, eu não lembro exatamente a data, que o Brasil exportava sacas e sacas de café para os Estados Unidos, e se não me engano foi na quebra da bolsa, né, se eu estiver errado vocês podem me corrigir, mas... E aí os Estados Unidos falou que não ia comprar mais, e aí tiveram que torrar diversas sacas de café, o governo comprou dos empresários para... Então quer dizer, isso é despreparo, tanto dos empresários quanto do governo, e pouca coisa mudou nesse sentido, né? E as cidades não são diferentes nesse sentido. A mentalidade, principalmente do governo municipal, é vencer a eleição. Então, aqui mesmo em Ribeirão, teve 4 anos para ser feitas diversas ações, e está acontecendo um projeto de mobilização do tráfego urbano que interditou praticamente 6 avenidas daqui da cidade. Então o trânsito está um caos, até em quarentena. Às vezes você precisa ir lá no mercado fazer alguma coisa, você vai passar pela cidade e mesmo tendo pouca gente, tem obra em todo lugar. Quer dizer, então não dava para ser feito isso de maneira organizada ao longo desses 4 anos. Então isso que me chateia, porque as coisas são feitas para ganhar voto. Internacionalização não dá voto. Por que não dá voto? Porque as pessoas não sabem para que serve. Por mais que o prefeito, o governo municipal, ali, o secretário de desenvolvimento, eles saibam da importância, eles estão pensando muitas vezes na reeleição. Então acontece muito de algumas cidades pequenas que acabam adotando medidas de internacionalização nesse sentido, mas elas é o típico reunião para o café. Tira uma foto, posta lá no Facebook, no Instagram, mostra que fez e aí engaveta o projeto. Por quê? Para mostrar, é visibilidade. É isso que eles querem. E não é assim que tem que ser. Primeiro de tudo, eu acho que tem que estar em mãos qualificadas esse tipo de projeto. E não tem ninguém mais qualificado do que nós, internacionalistas. E aí eu vou falar mesmo, nenhum outro profissional pode fazer o que a gente faz. Eu sempre vou falar isso, vou defender o nosso ponto, porque nós somos profissionais completos. É óbvio que a multidisciplinaridade da nossa profissão nos exige que escolhamos uma área para nos especializar. Isso é essencial, porque senão a gente vira um pato também, né? O pato nada, o pato anda, o pato voa, mas ele não faz nada direito. E a águia não, a águia caça, mas ela é a melhor caçadora que existe. Então isso demanda da gente que a gente seja uma águia, né? Mas isso é muito bom também, porque quando a gente se torna águia dentro daquele tema que a gente escolheu, a gente se torna referência também. E eu sempre trago isso para o âmbito da inovação, porque de 7 bilhões de pessoas no mundo, nós somos únicos, não tem ninguém igual a gente, não tem ninguém igual
que leu os livros que nós lemos, que conversou com as pessoas que nós conversamos, ouviu os podcasts, viu os filmes, os artigos, etc. e tal. Nós somos universos completamente diferentes. Então, dá para trazer o conceito de inovação até para a nossa própria carreira. E a mentalidade, agora eu vou criticar o internacionalista também. A gente é muito reativo. A gente não admite que a responsabilidade é nossa de levar isso para a sociedade. Falar assim, ai, mas não tem emprego. É claro que não tem emprego. As pessoas não sabem para que serve. É você que tem que mostrar para a sociedade para que você serve, o que você faz. Imagina lá atrás, quando chegou o primeiro cara que fez uma roda, chegar para os outros, falar assim, ai, mas eu não vou oferecer a roda porque ninguém usa. Eles não usam porque eles não conhecem. Então tem que conhecer. As pessoas, quando entendem o que o internacionalista faz, quais são as possibilidades de atuação que a gente pode trazer, e principalmente para o desenvolvimento da sociedade como um todo, automaticamente a gente vira um profissional único, um profissional muito requisitado, é um diamante em meio aos cristais, porque a capacidade de linkar pontos que a gente consegue transitar por diversas matérias e ainda assim consegue dialogar com outras áreas de conhecimento. Então, até um exemplo disso de pessoas que trabalham no Médicos Sem Fronteiras, internacionalistas, que fazem o link das RI com os países no sistema internacional e com a medicina, com a fisioterapia, com a nutrição, que são áreas que até então estão isoladas das RI, mas não. A gente tem um poder de ser, desculpa para quem é cristão, mas eu não posso perder a piada, de ser um Jesus Cristo. A gente une os dois pontos, né? E isso é muito interessante. E a pergunta nessa questão da mentalidade eu acho que o principal desafio que nós temos, primeiro é entender quem nós somos e o que nós fazemos, e depois mostrar isso de maneira proativa para a sociedade. E eu falo sociedade no sentido de que o tio que vende pipoca na praça, ele tem que entender que aquela ação que está acontecendo de internacionalização vai afetar ele também. Que um exemplo esdrúxulo que eu posso dar aqui é que quando vier um gringo que estiver ali passeando pela cidade por um evento de negócios, ele vê aquela pipoca, ele vai comprar, para aquele tio pelo menos ter o feeling, né, o tato de conversar com aquele internacional, porque a gente ouve cada coisa pesada, gente, vocês não têm noção. Numa feira que eu levei um representante internacional do Egito para conversar com algumas empresas que ele queria, né? E o empresário brasileiro falou, você é do Egito? Então fala alguma coisa em árabe. Aquela hora eu não sabia onde eu enfiava a minha cara de vergonha, gente. Caramba! É complicado. Então eles perderam um negócio, eles perderam muito provavelmente uma venda ou uma compra por conta de mentalidade. E falar assim, mas o que o cara tem a ver? O cara era só o atendente da empresa. Mas se o cara se sente só o atendente da empresa, então esse problema da mentalidade vai sempre continuar existindo. Ele tem que se sentir parte de um projeto. E então, assim, eu costumo dizer que a internacionalização, ela não é um departamento da empresa, da cidade, da organização, do que for, não importa. Ela é a empresa inteira, ela é o organismo inteiro. E um departamento, obviamente, vai estruturar isso, mas para que todo esse ambiente possa desenvolver e também possa usufruir. Legal, Nilo. Muito obrigado pela sua resposta. Bom, Nilo, agora minha pergunta vai mais no sentido de o que você diria para alguém que pensa em trabalhar na área? Como começar a se especializar nisso? Como pensar sua própria graduação voltada para essa questão? O que você diria assim para uma pessoa que está buscando isso como seu trabalho mesmo? Perfeito, bateu num ponto que eu adoro, falar de carreira. Minha primeira dica é que você se conheça. Você saiba o que você quer e o que você não quer para a sua vida e para a sua carreira. Isso abre portas para que você pesquise até mesmo uma paradiplomacia. Porque pode ser que você fala, nossa, paradiplomacia. Você vai chegar no momento de atuar, você não gosta e veja que não é isso. Então, até mesmo para tentar, eu sei que é difícil, mas tenta pelo menos evitar frustrações. Isso em qualquer área que a gente vai trabalhar, desenvolver, né? Então, se conheça. Segundo, estude muito, pesquise, leia livros, material nacional e internacional, o que está sendo falado, o que está sendo feito.
Isso é importante também, não só no sentido acadêmico da coisa, mas o que as entidades, o que as cidades estão fazendo nesse sentido. São Paulo tem um trabalho sensacional no sentido de internacionalização. Tenho muitos amigos que trabalham lá, inclusive, e, cara, eu me inspiro neles. Então, sabe, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que foi feito e o que foi sucesso, e para a gente tentar se espelhar. E também é interessante trazer um pouco de você para dentro desse projeto, porque é um erro crasso que muita gente, não só das RI, comete, é achar que a gente tem que se submeter ao mercado, ao empregador e ser alguém que a sociedade espera que a gente seja. Cara, a gente é a gente, e cada vez mais o sistema está mostrando que a gente tem espaço para ser a gente e ser muito bom naquilo que a gente faz também. Então, coloque um pouquinho de você no seu trabalho e você vai fazer isso com amor. E isso é muito importante, porque a felicidade hoje é considerada como um fator de saúde, inclusive pelo OMS, e eu acho que morreu isso das pessoas trabalharem simplesmente por segurança, estabilidade e dinheiro, né? A gente quer um propósito. E tem que ter mesmo, eu concordo com isso, a gente tem que sentir impactando o mundo positivamente. E saiba, então, qual que é o seu impacto para o mundo. Isso é muito importante. O segundo não, eu até me perdi nos pontos que eu estou falando. Mas o próximo ponto é faça networking, e faça muito bem, porque o networking é uma forma barata, barata não, é uma forma grátis de você conseguir mostrar para as pessoas quem é você e o que você faz, e de descobrir o que as pessoas fazem também. Então, por exemplo, quando vocês me convidaram para fazer parte do podcast, é óbvio que eu pesquisei sobre vocês pesquisaram sobre mim. Então amanhã ou depois surgiu um projeto que vocês lembrem de mim ou que eu lembre de vocês, é óbvio que a gente vai trabalhar junto, porque a gente se conheceu por um motivo em especial, e networking é isso. Ele é se conectar, criar uma rede de contatos, visando estabelecer pontos em comum, pontos para o desenvolvimento de algum motivo, uma causa. Muitas vezes é profissional, mas não necessariamente precisa ser. E é interessante que o networking pode ser virtual, presencial, e é importante que a gente participe de eventos também. Agora não dá, né? Tá sendo tudo online, mas quando voltar, vão em eventos de internacionalistas, de relações internacionais. Tem o FERES, tem o FONAPA, que é do pessoal do Integre, tem o ENERE, que é muito importante. Você acaba conhecendo gente de muitos lugares, com mentalidades completamente diferentes, e isso agrega muito. Os palestrantes, os seus próprios professores, que às vezes parece que eles estão muito distantes, né? Que tem um vidro na frente deles e não tem, eles são pessoas. E se chegar para um cara, eu nunca vou esquecer, o Heitor Loureiro, que é um podcaster também, e numa palestra dele ele falou, um aluno meu um dia chegou para mim e me perguntou sobre o trabalho da minha vida, e falou que foi o dia mais feliz da minha vida, porque ninguém nunca, desculpa o termo, mas todo mundo sempre cagou pro meu trabalho, e aquele dia alguém se importou. Então o professor fica feliz quando acontece esse tipo de coisa, e o professor, ele é uma fonte de conhecimento daquilo que ele está propondo. E aí, unindo tudo isso que eu falei, você vai ter o conhecimento teórico, você vai ter os contatos, e você vai ter portas abertas. E isso é um passo para que você comece a fazer os seus próprios projetos. Eu vou contar para vocês por que eu fui contratado pela CI, daqui de Ribeirão Preto. Eu lembro que nós éramos do NESEX, que é o núcleo de consultoria que eu comentei, e primeiro que nós fomos proativos nesse sentido, nós fundamos o negócio. Podia estar até hoje falando, mas não tem emprego. A gente foi lá e fez. Eu saí de um emprego estável, os meus pais ficaram pistolas comigo na época, porque eu deixei de ganhar dinheiro para fazer um negócio voluntário, estava fazendo bico de bartender para conseguir ter um dinheiro ali pro final do mês, para sair, fazer as minhas coisas, e desenvolvendo esse projeto, porque eu acreditava no projeto. Eu falei, eu quero experiência, eu quero ser um profissional fera. E é isso que eu espero para minha carreira. Então não tem problema passar por essa dificuldade agora. Eu criei uma oportunidade. E aí, uma das coisas que a gente fez pelo NESEX, na época, eu lembro que o Igor foi dar uma palestra na UNAERP. Eu estava começando o segundo ano de universidade. E uma das dicas do nosso professor que nós tínhamos
que era para a gente fazer um cartão de visita, com o nosso nome escrito estudante de Relações Internacionais e o e-mail, telefone, enfim, para quando fosse nos eventos, a gente começasse a distribuir. Eu lembro que foi o primeiro cartão que entreguei na minha vida foi pro Igor, e ele me deu um dele. Ele tem até hoje. Pra vocês terem noção, ele já até chorou quando eu falei do cartão, porque ele é todo emotivo, né? Enfim. Que incrível. Enfim, né? Acontece. Ele gosta dessas coisas. E nesse sentido, né, de ter o cartão, entreguei para ele me deu um dele, e eu, opa, peraí, eu tenho um e-mail desse cara. Eu mandei um e-mail para ele, do meu pessoal, perguntando o seguinte: eu queria entender melhor o que vocês fazem, a gente pode ir até aí? A gente faz uma visita técnica. Ele falou, nossa, pode, ficou super feliz, fizeram até um coffee break pra gente, uma apresentação, apresentaram pro presidente na época, enfim, aconteceu tudo isso, nós abrimos para todas as turmas, era mais ou menos 70, 80 alunos de Relações Internacionais, fui eu e mais 6, que eram os interessados em conhecer. E, por sinal, esses 6 estão empregados, estão muito bem, inclusive. Não sei se é coincidência. E nós fomos até lá, fizemos a apresentação, ganhamos um presentinho lá, que era uma caneta, um bloquinho de notas, enfim. Deu 2 semanas, ele mandou uma mensagem para mim e para mais 10 pessoas falando que queria um currículo. Nós mandamos o currículo, acabei passando para a segunda fase e ele disse, monta um projeto, né, que você acha que seja aplicável para a cidade, para as relações internacionais. Eu lembro certinho do projeto que eu fiz, foi a criação de um terminal intermodal de cargas para ser unificado com o aeroporto internacional daqui de Ribeirão Preto, assim que ele saísse do papel, né, do projeto. E esse terminal teria ferroviária e rodoviária que facilitaria o escoamento até o Porto de Santos ou diversas outras questões, e que isso seria fomentado pela ACI, só que isso seria custeado através de uma ajuda mútua de todas as empresas de toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Na época ainda não era região metropolitana, mas eu tinha citado as cidades vizinhas, né? Para ficar barato, para que isso viabilizasse e encorajasse as empresas. E aí no outro dia eu já sabia que eu estava contratado. E depois de muitos e muitos anos, recentemente, o Igor me falou que ele sabia que, sim, é óbvio que ele avaliou os outros também, mas ele sabia que era eu no momento que eu mandei aquele e-mail para ele, que eu perguntei se eu podia conhecer. Porque ele falou, caramba, nem eu tinha feito isso na minha época. E você fez. E isso fez a diferença, sabe? A proatividade nesse sentido. Então, sejam proativos, busquem as oportunidades, façam projetos, que às vezes a oportunidade está só esperando você botar a mão na massa, que nem a gente já comentou. E conversem entre si. Pergunta para mim, pergunta para o pessoal aqui do Pode Rir, pergunta para outros internacionalistas profissionais, para outros profissionais de outras áreas também. É muito legal isso, porque quando alguém me pergunta sobre algo que dedico a minha vida, eu fico muito feliz de responder. Então, não precisa ter vergonha, gente. Até é engraçado que esses dias falaram comigo da universidade que eu estudei, o pessoal fala, nossa, mas o Nilo é inacessível, é empresário, não sei o quê. Mas quem conversa comigo sabe, gente, eu tô tranquilo aqui, é só me perguntar, eu demoro para responder, mas eu respondo. E é isso aí, assim com todo mundo também, a gente vai se ajudando. E é isso, gente. Eu ia reafirmar umas coisas que o Nilo falou. Primeiro que ele falou que agora que o Nilo inacessível não é. Ele respondeu a gente muito rápido, né? Mais rápido. Acho que foi uma das pessoas mais rápidas que me respondeu até agora dos convidados aqui. E outra coisa, você falou muito bem da questão do networking, né? Networking é uma coisa relativamente até banal, né? Conversar com as pessoas, conhecer pessoas da sua área. Mas nós aqui fazendo o Pode Rir, a gente está com diversos convidados, conversando com muita gente, e a gente percebe o valor do network, de conversar com pessoas, de trocar ideia, aprender sobre áreas que a gente às vezes nem tem interesse, mas a gente aprendeu muito sobre elas, sabe? Aprender as possibilidades que a gente tem na área de relações internacionais. Então, o fazer network é uma coisa que acho que é uma das mais gratificantes do podcast, é conhecer essas pessoas, ouvir essas histórias
e essas coisas. A gente não conseguiu nenhum emprego com nenhum Nilo, né? Mas quem sabe logo a gente consegue também. Consegue, claro que consegue. E é interessante isso, que vai chegar um ponto de tanto ouvir esses convidados, de ter acesso a esse tipo de conteúdo, que o conhecimento de vocês vai ser rico demais. E o conhecimento nunca é à toa. Eu estava conversando isso esses dias, inclusive, eu não lembro com quem que foi, mas eu estava falando, cara, é um conhecimento que você adquire, ele vai te ajudar na sua carreira em algum momento. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu treinava parkour com meu primo. Eu aprendi a editar vídeos de um editor profissional, inclusive, um programa de edição profissional, para eu postar vídeo de parkour. Eu apaguei todos, vocês não vão achar isso em lugar nenhum, eu não vou passar essa vergonha de graça. E hoje, quem diria, cara, eu criei um canal no YouTube e isso vem me ajudando demais, que é uma habilidade que eu adquiri há mais de 10 anos atrás. Então, olha o quanto isso foi bom para mim, e isso vai ser ótimo para vocês. O negócio agora é bater no peito, levantar a bandeira e mostrar. A gente entende, a gente faz isso e a gente é essencial. Eu queria te perguntar o seguinte agora. Fala um pouquinho pra gente das suas prospecções para o futuro na área da paradiplomacia e nessa questão das empresas. Como é que a gente vai caminhar agora nesse mundo pós-Covid, né? Você citou um pouquinho, mas na questão da área em geral. Perfeito. Eu acho que a tendência, pelo menos a minha parte eu venho fazendo, é que cada vez mais as pessoas busquem alternativas para o desenvolvimento e a gente está chegando com um chute na porta, né, que é a paradiplomacia. Já que quer solução, a gente tem uma aqui. Então eu vejo com muito bons olhos. É óbvio que eu vivo disso, eu vendo isso, só que eu sou uma pessoa. E eu tô aqui na região de Ribeirão Preto, eu tô dentro do meu alcance, eu consigo atender algumas cidades, algumas empresas, mas ainda assim eu quero que a pessoa de lá do Acre, que a pessoa de lá do Sul, que a pessoa do Oiapoque ao Chuí, do Brasil inteiro, consiga ter essa consciência que eu tô falando. Que mesmo que seja meu concorrente, que chega e faz bem feito, porque eu sei que eu vou colher os frutos, mesmo que meu concorrente colher também. E é isso que eu quero, que a gente consiga se sentir empoderado para fazer os projetos, para que as cidades cada vez mais busquem a inserção internacional, para que elas consigam atingir os seus objetivos sem depender da lentidão e da máquina da União, e atendendo às suas próprias peculiaridades, né? E eu vejo com muito bons olhos, já tenho feito algumas reuniões com algumas associações, tenho inclusive trabalhado de graça por questão de filantropia mesmo. Já fiz várias lives aí com outras pessoas e tô preparando mais algumas, com associações mesmo, para que eles ofereçam pro associado deles. E a minha função é simplesmente dar um choque de realidade. Eu quero que o cara pense no final da live: e agora? O que eu faço quando acabar a pandemia? E aí a gente chega com a solução, que é a internacionalização. E isso é interessante, que dá para ser feito em qualquer lugar. Então a bandeira que eu levanto é que as grandes cidades brasileiras têm esse trabalho direcionado. Mas não são as grandes que mais precisam nesse momento, são as pequenas e as médias, que é basicamente o direcionador de todo o meu trabalho. É levar desenvolvimento internacional para as pequenas e médias cidades do Brasil. Basicamente é isso. Dentro da profissão tem espaço para todo mundo. Como eu comentei aí dessa questão de cada um ter um projeto peculiar com aquilo que gosta de fazer, com aquilo que gosta de trabalhar e com o espera para o futuro, a gente tem área, gente. Todo mundo de RI tem área. É só você saber o que você quer e se especializar naquilo que você quer ficar bom. E aí você vai ser uma referência naquele tema que você está falando, desde que você saiba mostrar para as pessoas a sua importância e a importância do tema. Que aí, mais uma vez, citando a questão da roda, as pessoas não saberiam o quanto ela é importante até alguém chegar com a roda pronta. Falar, bota esse boi que você acabou de caçar em cima dessa roda, que você não vai precisar puxar esse bicho, te deixar mais lento, te deixar vulnerável a um ataque de um predador. Coloca em cima da roda, você vai cansar menos. E é isso que a gente tem que fazer. Bom, muito bem, Nilo. Eu acho que a gente tratou já dos principais pontos da internacionalização.
e da parte de diplomacia. Então agora a gente vai para o nosso quadro Ping Pong, que a gente vai fazer perguntas informais para o Nilo, para a gente descobrir os gostos dele e para a galera de casa jogar você. Não se sinta pressionado. Bom, a primeira pergunta que eu sempre falo, que é a minha preferida, Nilo, se você fosse entrar num ringue de luta, né, e para entrar no ringue, para te apresentar, tem que tocar uma música. Que música seria? Pensa assim, né? O cara lá do ringue vai falar com vocês no octódromo Nilo e toca uma música. Assim você vai entrar no octódromo. Que música seria? Tipo WWE mesmo. Nossa, tem uma música que descreve bem isso. Ela chama The Animal, do Disturbed. É um rock pesadíssimo. Nossa, é forte demais. Eu conheço. É boa, né? Entrar com tudo. Sim, entrar com tudo. Interessante você ter falado isso, porque eu lutei Muay Thai e boxe por muito tempo. E eu tava planejando mesmo iniciar ali amador, né? Mas uma luta, né? Pelo menos aqui na minha cidade. E eu colocava essa música e eu ficava me imaginando. Eu entrando com aquela cara de sei lá o que, do Exterminador do Futuro lá em cima do ringue. É isso, é essa música. Nossa, demais. Acho que a primeira pessoa que fala, não, eu estaria pronto pra luta, que a maioria das pessoas fala que não, eu não gosto de lutar, não sei o que, a única pessoa que saberia que hoje em dia eu não lutaria também, eu ia tentar negociar, eu ia tentar encontrar um motivo ali pra barganha, pra gente resolver no diálogo, nas relações diplomáticas, né? Mas naquela época eu acho que eu teria descido a muqueta, né? Muito bem. Bom, a próxima pergunta. Bom, Nilo, não sei se você namora, casado ou algo do tipo, mas se você tivesse que indicar um filme pro seu crush, pro seu amor aí, o seu futuro amor, e esse filme a pessoa tem que gostar. Se a pessoa não gostar, ele não vai conhecer sua mãe, seu pai, sua família, não vai naquele almoço de domingo com você. Que filme seria? Ou pode ser série também, muita gente fala série. Eu pensei nisso, porque eu não costumo ver muito filme, né? Mais série. Você comentou, né? Eu vou só explicar aqui, eu vou manter certo mistério, mas ultimamente meu coração tem tido Madonna. Mas ainda tá em andamento, né? Então eu não sei como que vai ser. Vamos ver. Eu acho que uma série que não pode apresentar. Tem que apresentar pra futura dona, que ela tem que gostar. Se ela não gostar, vai ser complicado. Eu fico até com medo, porque muito provavelmente ela vai ouvir, né? Então, enfim. Eu acho que duas. Primeiro, o filme Nome da Rosa, que é o livro do Humberto Eco, que se tornou um filme com o Sean Connery, que pra mim é um clássico. Eu acho que... Nossa, esse filme é incrível. E é mais na brincadeira mesmo, né? Eu costumo zoar, falo, nossa, você não gosta de Viking, sai de perto de mim. Eu gosto muito. Esses dois. Tem escolha. Agora a próxima pergunta. Nilo, qual que é o seu livro de cabeceira? Aquele livro lá que você gosta muito, que você indica pra todo mundo, que é peça-chave, né? Foi peça-chave na sua vida, aquela que você fala, nossa, esse é meu livro aqui, esse tá do meu ladinho sempre. É um livro chamado O Poder do Agora. O autor se chama Eckhart Tolle. Ele é inglês e basicamente ele discorre sobre os ensinamentos de grandes religiões do mundo, mas de um ponto de vista onde nós somos nossos próprios mestres, que tanto Jesus quanto Siddhartha Gautama, quanto Krishna, quanto todos os outros mestres iluminados que pisaram nessa terra, eles tentaram ensinar a gente a ser como eles e não a venerá-los. E esse livro basicamente compartilha um pouco esse ponto de vista, da gente viver no agora, que é o único momento que a gente tem, que o passado é só uma lembrança que muitas vezes está até distorcida, e que o futuro é uma projeção que pode não acontecer, e que quando a gente se prende aos dois, a gente perde o único momento que a gente tem, que é o agora. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu estou ouvindo o barulho do teclado de um de vocês aí enquanto eu falo.
E estou conversando com vocês, mas eu estou pensando em outra coisa, por exemplo. Quer dizer, eu estou tirando de mim a oportunidade de viver o único momento que realmente existe, que é o agora. E esse livro fez uma diferença tremenda na minha vida. Eu já li várias e várias vezes. Talvez ele foi o livro que me abriu até para a meditação, para as práticas de calma, de lidar melhor com a minha própria tempestade. Nesse livro, eu acho que eu já comprei ele umas 10 vezes, porque eu sempre empresto para as pessoas e ninguém nunca devolve livro, né? E aí eu tenho que, não, eu vou comprar de novo e é assim. Aí agora ele tá aqui, ninguém me pediu por enquanto. Boa. Agora, a próxima pergunta. Se você pudesse escolher uma pessoa, tanto já falecida quanto ainda viva, para jantar um dia, trocar uma ideia, quem seria? Pode ser já falecida já. Deixa eu pensar. Caramba, é complicado isso, né? A gente fica imaginando. Mais fácil responder essa parte de diplomacia, né? Então, isso daí a gente não pega de surpresa, né? A gente fala, não, preparar, né? Pra não. Cara, eu acho que Sócrates seria um deles. Não o jogador, viu? O filósofo. Quem mais? Gandhi, eu gosto muito. E eu vou chutar o balde mesmo, já que é pra falar sobre mim. Siddhartha Gautama também, que é meu grande mestre. Pra quem não conhece, Siddhartha Gautama é mais conhecido como Buda. Sim, sem escolhas. Seria uma conversa bem interessante. Então, muito bem. Léo, você tem alguma pergunta? Bom, minha pergunta é um pouco mais de cultura pop, que eu sempre tento trazer um pouco pro ping-pong. É uma adaptação, na verdade, de uma pergunta que eu fiz no episódio anterior sobre investimento. E minha pergunta é a seguinte: a gente tem 3 empresas, as indústrias Stark, as indústrias Wayne ou a fábrica do Willy Wonka. Qual seria mais fácil de internacionalizar? Stark. Sabe por quê? Por quê? Mentalidade do dono da empresa. É interessante porque eu fico imaginando, por exemplo, eu acabei de passar isso na minha cabeça. Você vai conversar com o Willy Wonka, ele deve ser aquele cara que vai zoar e não vai te deixar falar. Você vai conversar com o Bruce, muito provavelmente ele pode até te escutar, mas ele vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas se você apresenta uma oportunidade para o Tony Stark, ele é o primeiro a investir nela. Tudo bem que ele fez diferente lá com aquele vilão, que até se tornou um vilão, mas eu acho que hoje em dia ele não faria isso, principalmente por ter dado a vida aí pelos Vingadores. Desculpa se eu dei um spoiler para alguém. Já faz quase um ano já, então a pessoa não assistiu, pelo amor de Deus, né? Vai assistir o filme. É verdade, né? Fazendo o que aqui? Mas realmente, a indústria Stark é uma boa. Muito bem, internacionalistas. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente achou muito legal a conversa. Acho que foi muito informativo e abriu várias perspectivas novas para vocês. Então, quero agradecer imensamente o Nilo pela presença e pela disponibilidade. E é isso. Isso foi o Jaú e até a próxima, pessoal. Bom, eu queria agradecer então o Nilo pela participação. Acho que foi muito interessante toda a nossa conversa. Realmente é sempre bom saber assim, as oportunidades que a gente pode ter durante e depois da graduação, é muito interessante. E agradecer novamente ao ouvinte por estar aqui com a gente e até o próximo episódio. Bom, meus queridos, se encerra aqui então mais um episódio do Pode Rir. Eu queria também novamente agradecer ao Nilo pela presença e espero que vocês tenham curtido esse episódio e até o próximo. Enzo se despedindo. Pessoal, muito obrigado de coração pelo convite. Espero que vocês tenham gostado do que eu pude compartilhar. Se vocês tiverem sugestões também, ou quiser falar sobre outros temas, eu estou super aberto. Vocês ouvintes, se quiserem saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, joint.company ou então com.internacionalista no Instagram. Tem o canal no YouTube Conversa com o Internacionalista também.
ou então o meu pessoal mesmo, Nilo.Scandaroli, estou sempre disponível para responder as perguntas, para conversar, e eu acho que é muito importante esse diálogo. Contem comigo da mesma maneira como eu conto com vocês. Assim a gente se ajuda e a gente muda o nosso país e muda o mundo também. Muito obrigado e até o próximo episódio.